Veja Entrevista recebe Laurentino Gomes, um jornalista que se descobriu historiador e que, ao lançar 1808 sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil, alcançou um enorme sucesso editorial, com mais de 600 mil cópias vendidas. O Laurentino está lançando um novo livro, 1822, que dessa vez fala dos personagens e eventos em torno da nossa independência. Laurentino, depois do grande sucesso que foi 1808, você está com um novo lançamento, 1822. Existe algum sentido em que um livro seja a continuação do outro? O 1822 é uma continuação óbvia do 1808 por uma razão muito simples. É quase impossível você entender a independência do Brasil em 1822 sem estudar o que aconteceu aqui nos 13 anos anteriores, durante a permanência da corte de Dom João no Rio de Janeiro. Esse é um período de grande transformação, aliás, eu diria que é o período de mudanças mais profundas e aceleradas em toda a história do Brasil, em que ocorre ali a transformação de uma colônia até então atrasada, ignorante, proibida, analfabeta, isolada, num país pronto para a independência. Então, o 1822 é uma consequência direta da vinda da corte, tanto assim que o Grito do Ipiranga acontece um ano após o retorno de Dom João a Lisboa. Então, é realmente um livro. Não dá para entender este novo Brasil que emerge das margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, sem ler o livro anterior. De quem foi obra a independência, esse processo de independência? O homem que está na vitrine é, obviamente, o Dom Pedro I, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro da coroa portuguesa que toma esse bastão e proclama a independência do Brasil. Mas o projeto de Brasil que funciona, que é colocado em execução em 1822, leva a assinatura de José Bonifácio de Andrade e Silva. Esse era um dos homens mais ilustres da época, um homem cosmopolita. Aliás, no livro eu digo que ele provavelmente era mais culto do que Thomas Jefferson, que é o pai da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tinha morado 36 anos na Europa, era um mineralogista, um personagem curioso que passa para a história como se fosse um tipo muito circunspecto, muito sóbrio. Na verdade, ele passava as madrugadas, às vezes, dançando lundu em cima de uma mesa, usava um rabicho no cabelo que ele escondia debaixo da casaca nas cerimônias oficiais. Portanto, era um tipo divertido, aliás, nesse aspecto muito parecido com o Dom Pedro. Os quadros não fazem justiça a ele. Exatamente. Então. E esse homem tem um projeto de Brasil em 1822, que é manter esse país unido numa monarquia constitucional sob a liderança de Dom Pedro. Ele diz que não há alternativa senão executar esse projeto. E é, de fato, esta a ideia que triunfa 188 anos atrás. Quais eram os projetos alternativos? Os projetos alternativos, eles refletiam o que estava acontecendo no resto do mundo. Ou seja, tinha republicanos que tiravam os reis de cena e diziam que todo o poder emanava do povo, em seu nome deveria ser exercido. Tinha os federalistas que pregavam um regime, um governo descentralizado, ou seja, tinha um governo central, quase que de aparência, uma coisa mais de fachada, né? Mas o poder real, com exército, tesouro, toda a máquina administrativa, estaria nas regiões. Isso é um projeto federalista. Tinha monarquistas absolutos, que diziam que todo o poder tinha que emanar do rei, era a única forma de fazer esse país ir adiante. Tinha monarquistas constitucionais, que defendiam uma via intermediária entre a monarquia absoluta e a república, que dizia que, ok, podemos ter um rei, mas os seus poderes precisam estar limitados, submetidos a uma Constituição feita pelos representantes do povo. Então eram diversos projetos de Brasil que se confrontavam aqui. E essa gente toda se engalfinhando. Exatamente. Existiam protagonistas para cada um. Isso, exatamente. Então, por exemplo, você pegar federalista, Frei Caneca do Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, em Pernambuco. Esse é o grande líder federalista. Republicano, Gonçalves Ledo, na maçonaria. Monarquista constitucional, o nosso José Bonifácio. Monarquista absoluto, eu suspeito que fosse o próprio Dom Pedro I. Porque esse é um homem curioso, ele tem um discurso liberal, mas ele tem uma índole absolutamente autoritária, uma prática autoritária de poder. Então, o Dom Pedro várias vezes namorou com a ideia de exercer o poder de forma absoluta no Brasil. Então eram essas figuras que defendiam projetos diferentes de país naquela época. Este foi o primeiro bloco da entrevista com Laurentino Gomes.